Shabbat Shalom, Haverim, Haverote, pessoal aí dos grupos, da nossa página, Beit Knesset Moshe Rabbeinu. Bom, devido a alguns problemas técnicos hoje, Shabbat de hoje, 26 de Iyar, 8 de maio, nós vamos gravar uma pequena drachá, alguns minutos da porção, das porções, né? As Perashot, Behar e Berukotai, que são as duas últimas porções do livro de Vaikra, Levítico. E agora a gente vai fazer uma breve explanação sobre a Parashá Behar e Berukotai. Parashá Behar, ela inicia assim: Vaidaber Adonai el Moshe Behar, Behar Sinai. A Parashá inicia Deus falando a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabat para Deus. A primeira pergunta aqui dos nossos sábios, primeira pergunta dessa Parashá, que nossos sábios fazem, é por que dizer no Monte Sinai? Ali todo mundo sabe já que o Eterno falou no Monte Sinai. Isso é lógico. Mas é para reafirmar justamente a fé, a emuná do povo. É porque, pessoal, se a gente for parar para analisar o contexto dessa Parashá, a Parashá Behar, é um contexto de deixar de trabalhar um ano, né? 6 anos trabalharás na terra, no campo, num período que a agricultura, o campo, era a principal fonte de renda, de economia do povo. 6 anos trabalharás e um ano é um ano sabático. Realmente a pessoa, o povo, ele tinha que ter uma emuná, uma fé muito grande para, digamos assim, deixar de trabalhar um ano, confiar no sustento do Eterno, que o Eterno ia prover todas as necessidades dele durante esse ano. Então por isso que foi repetido. O Eterno falou a Moisés no Monte Sinai. Ou seja, confiem no Eterno, que o Eterno vai prover todas as nossas necessidades. Trazendo para os dias atuais, hoje, nossos dias atuais, faz com que a gente reflita também na questão do nosso trabalho, na questão das nossas metas, dos nossos objetivos. A vida, claro, não é só trabalho. Nós temos aí um período da semana, 6 dias trabalharás. O 7º é o Shabat, dia de descanso, dia de santificação do Eterno. A mesma coisa na nossa vida no ano da Shemitah. Você vai trabalhar durante os 6 anos, você vai conseguir as suas metas, você vai, mesmo que não consiga as suas metas, mas pelo menos tentar chegar mais próximo de cada meta, de cada objetivo. Aí no 6º ano, você respira, dá uma respirada, confia no Eterno, que provê todas as coisas. Então justamente essa Parashá, ela inicia com essa questão da Shemitah, o ano sabático, que também fala sobre o escravo. Mas o escravo aqui é totalmente do contexto do escravo que nós conhecemos, os escravos africanos que eram maltratados, que eram açoitados, que eram presos com correntes. Não, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, ela determina leis específicas para que aquele escravo não fosse de fato maltratado, tivesse de fato seus direitos, tá certo? Então o judeu ficava devendo alguém terra ou alguma coisa de repente que ele fez, de repente até mesmo em caso de roubo, furto, poderia acontecer: não tem como te pagar, então eu vou trabalhar para você durante um tempo, tentar recompensar o prejuízo. E tem o período da Shemitah, o período dos anos, né? 6 anos, ele vai trabalhar lá como se fosse um empregado, tendo seus direitos, e no 7º ano sairá livre. Isso é determinado pelo próprio Eterno. Mas o povo judeu tinha escravo. Mas veja bem, Rashi, ele explica essa questão. Não, mas aquelas nações lá de perto, aquelas 7 nações que o Eterno disse que é para ser exterminada, os cananeus e tudo mais. Então eles sim, eles poderiam passar, como a própria Torá diz, passar de geração em geração, de pai para filho, escravos. Mas o judeu não, porque o judeu, o Yehudi, é servo de quem? É servo do próprio Eterno. Então aqui a gente vê a diferença, né? E o Eterno, ele separa o seu povo, né? Para que cada vez mais
evolua, cresça e continue na santificação da nossa Torá e do Shah. O povo de Israel, o povo hebreu, ele, na verdade, quando o Eterno dá a liberdade física, que é uma condição para a liberdade espiritual, primeiramente você tem que estar fisicamente liberto para você receber a liberdade espiritual. Então, antes disso, eles eram escravos. Quando alguém se torna liberto por alguém, ele passa a ser servo daquele que o libertou. Isso é até uma regra de conquista de povos. Se um povo era livre ou era escravo de outro povo, se vem um mais forte e domina sobre ele, ele passa a ser servo daquele povo. Segundo ponto, qual é o valor da terra? Quanto é que custaria a terra de Israel? Por que se comprava uma terra? Para plantar ou para colocar gado, para criar gado. Qual era o valor da terra? Segundo a Torá, o valor da terra era baseado pelo jubileu. Se faltasse 10 anos para o jubileu, a terra valeria menos do que se faltasse 20 anos, do que se faltasse 30 anos. Então, quanto mais anos faltasse para o jubileu, mais valor ela teria. Quanto menos anos se faltava para chegar ao jubileu, menos valor a terra teria. Então, o valor da terra, pessoal, era um valor condicional, não era um valor fixo, era um valor condicional. Bom, entrando aqui já na questão da Shemitah, segundo alguns sábios, alguns rabinos, alguns cálculos, a terra ela tem, digamos assim, um prazo de validade, que seria 7.000 anos. A partir do 6º milênio, 6.000 anos, já vamos entrar no 7º milênio. E segundo alguns cálculos de alguns rabinos, estudiosos, daqui a pouco mais de 30 anos, 40 anos, nós já entramos aí no 7º milênio. E o que acontecerá nesse 7º milênio? Mashiach. Um vácuo de 200 anos. Nós temos um vácuo de 200 anos aí, que dá praticamente, daqui a uns 30, 40 anos, aí já entramos já no 7º milênio. Tá certo? Aí, mas tem outras explicações do Sefer Hatenumah, que é um livro do Aryeh Kaplan, que ele traz várias citações de grandes rabinos. Lá tem a explicação do Isaac de Akko. Então ele traz um cálculo muito interessante, tudo com base na Torá. Ele fala, não, mas Adão, ele foi criado no ano 42.000. Então, se Adão foi criado no ano 42.000 e nós vamos entrar no 7º milênio, nós vamos ter aí a Shemitah, né, do 50º ano do milênio. É uma outra explicação. Mas se Adão realmente foi criado no ano 42.000, o que existia antes? Aí já entra a Kabbalah, né? Aquele assunto que o nosso amigo Iov sempre gosta de tocar. As gerações pré-adâmicas, que não, digamos assim, não tinham consciência de nada, eram como se fossem animais, não tem noção, seres inferiores, digamos assim. Então, de fato, a criação só deu sentido quando o Eterno soprou na narina de Adam Harishon, né? Que, segundo a Kabbalah, ele foi criado com os atributos divinos, né? Como diz aí, o ser humano, a humanidade é um pouco abaixo de Deus, né? Seres semi-divinos, digamos assim. Então, no ano 42.000, esse sábio Isaac de Akko, ele faz um cálculo. No ano 42.000, Adão nasceu. Aí tem um salmo que diz que um dia para Deus é como 1.000 anos, né? E 1.000 anos como um dia. Então, baseado nesse salmo aí, Salmo 90, né? Esse sábio, ele faz um cálculo. 42.000 vezes 360.000, que dá 15 bilhões de anos. Qual é os anos, a idade que a ciência dá hoje para o universo? A teoria do Big Bang, aproximadamente 15 bilhões de anos. E esse sábio fez esse cálculo na Idade Média. Como é que o cara ia saber? Depois de quase 1.000 anos, a ciência ia trazer essa teoria do Big Bang e dizer que o universo tem 15 bilhões de anos. Como a Torá. E ele traz esse cálculo, pessoal, vale ressaltar, da Torá. Ele usa números da Torá, guimatria. Ele faz esse cálculo e é exatamente o que a ciência diz hoje. Então, falando um pouco sobre a questão da redenção, tanto esperada, existe a redenção individual, claro, a redenção coletiva. Nossos sábios ensinam que para que seja concretizada a redenção coletiva, nós temos que fazer a redenção individual, que é a Teshuvah. Mashiach, por mais que ele venha ensinar a Torá, a sua essência, ele não vai obrigar ninguém a botar tefilim, ou botar talit, a cumprir Shabat.
vai fazer a sua parte. O Eterno vai, digamos assim, vai ser um instrumento do Eterno no mundo. Assinar a Torá. Mas a redenção, ela tem que vir de nós mesmos, para que seja concretizada tão sonhada redenção coletiva, povo de Israel, não só do povo de Israel, mas de todas as nações. Parashá Berucotai está ligada diretamente com ela inicia: se vocês seguirem os meus estatutos, guardarem os meus mandamentos, cumprirem, eu lhe fornecerei chuva, ou seja, bênção. Mas e aí as maldições? As maldições, nós estamos sujeitos também às 7 pragas, os 7 pecados serão castigados com as 7 pragas. Não darei chuva, as inflamações, câncer, tudo isso citado, o sofrimento. Qual é a lógica? Se nós fazemos as coisas certas, cumprimos a Torá, fazemos a nossa parte, então nós vamos ser abençoados. Se a gente faz tudo errado, a lógica é a maldição, é ser castigado. Mas aí vem aquela discussão do Talmud, né, que a gente sempre comenta. Mas por que às vezes um justo sofre? O que o justo fez para sofrer? E o ímpio prospera? Aí vem aquela questão, que até no show o Rabino comentou sobre isso. Por que aqueles justos, aqueles racídicos, perderam suas vidas? Aquela maneira terrível, lá no Monte Meron, foram pisoteados, esmagados daquela maneira. O que eles fizeram para merecer uma morte assim, desastrosa? Ou vamos aqui no Brasil, aqui, as crianças, aquelas crianças lá, aquele atentado. O que aquelas crianças fizeram para merecer isso? Né? Se a gente for parar para analisar, foge da lógica. Aí Moshe pergunta para o Eterno: Eterno, queria entender o livro de Jó, como é que tu governa esse mundo, Eterno? Julga a humanidade, que eu vejo justo sofrer e um ímpio prosperar. Aí o Eterno responde: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ou seja, está fora da lógica. Está fora da lógica. A única coisa que, tipo assim, tudo está na mão do Eterno, nós entendemos isso. Mas nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. O mal, a Yetzirará, está dentro de cada um de nós. Em alguns, infelizmente, é mais forte. Em outros, tem que ter esse equilíbrio, né? Não tem como explicar por que fulano está doente, por que ciclano está em coma, por que aquelas crianças morreram daquela maneira, por que vários justos, tzadikim, 45 judeus tementes a Deus morreram daquela maneira. Estavam cumprindo uma mitzvah, celebrando o Lag Baomer. O mínimo que nós podemos fazer é cumprir a Torá. Mas isso não quer dizer também que a gente está livre de todos os sofrimentos. Então, às vezes, o sofrimento, ele não é mal, não é ruim. Ele é uma expiação, como o Talmud explica. Às vezes, um justo tem um pouquinho de erro. Bora deixar logo ele pagar aqui nesse mundo, para quando ele chegar lá no mundo vindouro, ele já está limpo. E o ímpio? Por que ele é recompensado? Não, porque o ímpio ele tem um pouquinho de méritos. Então, bora logo dar o mérito dele aqui, porque quando ele chegar no mundo vindouro, ele vai prestar conta. É uma teoria dos sábios. É certo? Não. Só o Eterno sabe. Nós possamos cada vez mais ter força na nossa Torá. E se a gente errar, cair, levanta. Se a gente tropeçar, levanta, reconheça seu erro, assim como nossos patriarcas fizeram. É difícil, o momento que a gente vive é difícil. Mas cada vez nós possamos ser fortalecidos com isso aqui, com a nossa Torá. Certo? Um abraço a todos. Tenham um Shabbat Shalom.